Bom dia a todos. Tudo bem? Bom, primeiro passo para a levitação é Padmasana, Hatha Yoga. Essa é a pose para levitar. E aí? Bom, só que eu vou falar para vocês. Para conseguir levitar mesmo, eu ainda estou com o uso de cordas. Eu faço Padmasana, eu tenho minhas cordas. Eu consigo levitar com auxílio das cordas. Agora, com as cordas, vai 50 anos de treinamento. Mas bom, vamos lá. Tema de hoje. Chamei meu filho para participar, ele disse, desculpa, eu vou me comprometer. Eu dei o título para ele disse, porra, tu nem pesquisou nada. Eu falei, não, vou falar o que vier na minha cabeça. Vou falar o que vier na minha cabeça. É de improviso, é de repente, é um repente. Título. Arquétipos do Deus cristão. Arquétipos do Deus cristão. Bom, vamos analisar os arquétipos. Bom, toda religião é em cima de uma mitologia. Nós temos a mitologia cristã. Dentro dessa mitologia nós temos os elementos, os personagens que compõem a mitologia cristã. Cada personagem desse possui arquétipos. O que são arquétipos? Primeiro precisamos entender o que são arquétipos. Arquétipos são características. Um bom exemplo são as cartas do tarô. As cartas do tarô são arquétipos, trabalha no nível dos arquétipos. Por exemplo, se você pega uma carta, o Imperador, tem lá todas as características desse arquétipo. Se você pega Rei de Paus, tem as características do Rei de Paus. Características. Então, meu amigo imaginário, o bom de ser autista é isso, né? Porque cada biografia que eu estudei, eu crio um amigo imaginário, que é o personagem da biografia. Ao invés, como os autistas têm a imaginação muito criativa, eu estudando e Asperger, síndrome do interesse restrito. Então, quando eu estudei Jesus, eu não só estudei Jesus, mas eu me tornei amigo de Jesus. Eu criei um amigo imaginário, Jesus. E aí, enquanto eu estava estudando, todos os dias, nós tínhamos conversas íntimas. Se você encontrasse com Jesus, o que você perguntaria? Primeira coisa que eu perguntaria, bicho, o que tem errado na tua mensagem, porra? Tem? Então eu tive esses diálogos com Jesus. O que deu errado, porra? Tu é o Filho de Deus.
Tu veio para salvar a humanidade. 2000 anos, a tua mensagem não salvou nada, fez foi complicar. Olha por onde passa o cristianismo. O cristianismo passa. O que é que deu errado, porra? Me explica que eu vou contar para essa humanidade o que é que deu errado. E assim eu fui com Buda, assim eu fui com Maomé, assim eu fui tendo diálogos até infantis, coisa que ninguém tem coragem. Porra, se eu estou estudando Jesus, estou estudando, porra. Não vou me colocar abaixo de Jesus. Por quê? Ele é um ser como o outro. Eu quero te entender. Eu quero entender o que deu errado, porra. Você veio para salvar a humanidade. Você veio para trazer a luz na escuridão. E aí, nesses 2000 anos, eu só vejo trevas. Veja a humanidade como é que está, uma decadência só. Então, sinto muito, a sua mensagem não foi eficaz. Não foi. Como a mensagem de Buda não foi, como a mensagem de Maomé não foi, como a mensagem de Krishna não foi, como a mensagem... Assim também, quando eu estudei os deuses de cada religião, tive conversas íntimas, fiquei amigo. Assim também do diabo, sou amigo de todos. Características do Deus cristão. Bom, o short eu tinha dito que ia falar, que vai estar dentro aqui dessa fala. Que tipo de Deus, que tipo de pai é o Deus cristão? Que tipo de pai? Manda o seu filho. Tudo bem, nasceu na simplicidade para mostrar, né, que a riqueza não traz a felicidade, que a felicidade está nas coisas simples, tal. Essa parte, ok. Então essa é uma característica do Deus Pai. É um Deus que gosta da simplicidade, correto? É uma característica. Gosta da simplicidade, da humildade. Veja, isso é uma característica, pô. Ele podia ter mandado Deus num berço de ouro, não mandou. Então essa é uma característica do Deus cristão. Se você for pegar outro Deus, vai ter outras características. Se você pegar outro Deus, tá? Tem uns deuses, sabe, que cultivam a riqueza mesmo, sabe? Querem o melhor, tá? Querem o melhor, é berço de ouro. Mas tudo bem. Manda seu filho. Que tipo de pai? Cara, eu sou pai de 6 filhos. Sinceramente. Eu como pai, eu posso falar de você como pai. O Deus cristão não é boa referência de pai, porra. Um pai que assiste o filho apanhar e não faz nada. Sinto muito. Não defende o seu filho, deixa o seu filho morrer. Sinto muito. Não posso te seguir. Esse arquétipo do pai indiferente ao sofrimento do filho, sinto muito. Outra característica. Tu fez um filho em Maria e deu para outro homem cuidar do teu filho. Sinto muito, ninguém merece essa condição. Ninguém merece essa condição.
Ninguém merece. Por que tu não deixou o José fazer o filho da Maria, porra? E, sei lá, sabe? Não entendi essa questão. Outra questão, outra característica de Deus que também não me... A relação de Deus com Maria. Maria, então, foi a esposa de Deus. Então, vamos dizer que é a mãe divina. Vejo tanto que essa mãe sofreu. E o marido simplesmente de braços cruzados ao sofrimento do filho e ao sofrimento da sua esposa, da sua amada. Sinto muito. Minha formação é de soldado. Eu não suportaria ver uma mulher chorando e não fazer nada. Que isso? Esse arquétipo do Deus cristão, sinto muito. Não sinto. Não sinto. Deixar um filho à sua própria sorte. É isso, é não fazer nada. Nem se eu tivesse um filho drogado, um filho com seja qual for o desvio de personalidade, desvio de caráter que ele tivesse, eu estaria do lado dele. Cara, eu não concordo com a tua ação, mas você é meu filho, eu estou aqui. Tá? O que você... Não foi esses princípios que eu te passei, então, mas se você acha, eu estou aqui, tá? Do seu lado, continuo sendo seu filho. Um filho você não deixa para trás. E uma mulher, não podemos deixar uma mulher chorando e ser indiferente a essa dor, como o Deus cristão foi com a mãe de Jesus. Imagina o sofrimento de uma mãe, ver um filho apanhar, morrer da forma que Jesus morreu, e o Deus ficar simplesmente indiferente. Sinto muito. Minha formação de soldado me diz para eu rejeitar essa característica do Deus cristão. Rejeitar, reprimir essa característica, além de repreender essa característica. Eu, como pai, não teria essa atitude. Não teria essa atitude. Então, ó, na minha conversa com Deus, essa já seria a pauta. A não ser que eu já conversei isso com alguns cristãos, eles me dão uma explicação, me dão toda uma explicação dessa postura do Deus deles, do Deus cristão. Mas nenhuma explicação dada por amigo padre, que eu já fiz essa pergunta, amigo estudioso da Bíblia, pastor, quem eu encontrei que eu fiz essa pergunta, não obtive nenhuma resposta satisfatória, nem convincente. A pessoa não convenceu nem a si mesma. Deus cristão é uma mitologia.
composta por elementos, cada elemento com seus arquétipos. Os arquétipos do Deus cristão. Tem arquétipos positivos? Tem. Se não, se fosse só coisas negativas, não faria sucesso com Deus. Tem coisas positivas no Deus cristão. Tem coisas positivas. Mas essa relação dele com o filho e dele com a mulher, com o feminino, outra coisa, eu como masculino coloco a mulher num pedestal. Eu não vejo Deus cristão colocar a mulher no devido lugar, no lugar que ela deve estar, no lugar de destaque. O Deus Pai fala o seguinte: a deusa mãe gerou tudo, gerou o Deus Pai. Então a existência do Deus Pai se deve a deusa mãe. Veja, a existência de Jesus se deu a Maria. Então a fonte da vida deve ser reverenciada. Outro ponto polêmico de Jesus, outro ponto polêmico. Ele praticamente cometeu suicídio. É a mesma coisa do suicida. Veja, analisa os comportamentos do suicida e os comportamentos de Jesus. O mesmo comportamento. E aí veja o seguinte: nós só não temos mais suicídios porque os suicidas, vamos dizer assim, eles desistem da sua intenção por conta da dor que vai causar nos seus familiares próximos, nos seus entes queridos. Jesus não teve essa preocupação, de ferir Maria na alma. Ele não teve essa compaixão com a mãe dele. Sinto muito. Esse arquétipo não posso seguir. Não posso seguir. Por mais que eu tente, não consigo. Minha formação é de soldado, de sagrado masculino. Sagrado masculino reverencia o sagrado feminino. As mulheres são as filhas da deusa mãe. A deusa mãe cria as mulheres criam os homens. Nós somos o terceiro elemento da criação. Primeiro, a deusa mãe. Sem ela não teria nada. Depois vem as suas filhas. Sem elas não teria nada. Depois vem os homens. Sinto muito. Esses arquétipos do Deus cristão. Não posso, não consigo.
fere a minha formação ética, minha formação de soldado, de ninja, meus estudos do estoicismo, meus estudos do sannyasi, fere os princípios do samurai, os princípios que eu pratico, os arquétipos do Deus cristão. Entre os principais são esses. Tem outros, mas esses são imperdoáveis, porque são atributos do masculino, que eu trago na minha série o sagrado masculino, o lado negro da força. Nós devemos amar, cuidar e proteger as mulheres, as crianças, os idosos, os portadores de necessidades especiais, os animais e a natureza. Pronto. Protegeu isso aí, acabou. Resolveu o problema. Os arquétipos do Deus cristão. Para a gente não dizer que falou só do positivo, vamos falar do negativo. Vamos falar do positivo, alguma coisa. O que é que nós podemos tirar de positivo dos arquétipos, das características do Deus cristão? E veja, uma pergunta. O Deus cristão é o mesmo Deus judeu? É o mesmo? O Deus cristão é o mesmo Deus judeu? Estou te perguntando. É o mesmo? Ou mudaram os arquétipos do Deus? Se mudaram, deixou de ser. Eu te digo, o Deus judeu faz mais sentido que o Deus cristão. Pode pegar na sua Bíblia, no seu Antigo Testamento. Deus empoderava o seu Messias para que ele libertasse o seu povo, mas libertasse de verdade. Jesus falhou nisso. Olha, 2000 anos, está aí, ó, só dor e sofrimento. Ninguém é feliz. Me mostre um cristão feliz. Me aponte. Todo mundo está na sofrência. Todos têm injustiças, carregam injustiças sobre suas costas, carregam sua cruz, uma cruz de injustiça. Eu penso que todos devem estudar quais os arquétipos que foram do Deus judeu, que foram retirados, e quais que foram acrescentados para criar o Deus cristão. Que modificações fizeram nos arquétipos de Deus? E aí nós vamos na raiz, ver que houve modificações. O cristianismo trouxe modificações no arquétipo de Deus, porra. E, pelo que tudo aponta, essas modificações foram propositais para manter a humanidade na escravidão. Tá bom, eu vou ficar por aqui. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí nas reflexões. Tá? Eu levanto pontos que devem ser aprofundados, né? Aqui é só